Boa tarde a todas e a todos. O nosso convidado hoje connosco em estúdio é Sana Kanté, jurista, advogado e ativista político guineense. Publicou recentemente um livro intitulado Quando Desistir Não É Uma Opção, com o prefácio do jurista e colega Fodé Mané. O livro é um testemunho pessoal e impactante em que relata a sua luta contra o atual poder na Guiné-Bissau e particularmente o violento sequestro que sofreu em março de 2022 devido ao seu ativismo político. Boa tarde, Sana Kanté. Boa tarde, Rafi. É com enorme prazer que estamos aqui hoje para partilhar o nosso percurso. Obrigado. Espero que esteja bem. O livro, portanto, inicia-se com a descrição chocante do seu rapto. Sim. Sana Kanté é espancado, abandonado quase morto e salvo por desconhecidos. Um texto que combina narrativa pessoal, reflexão política e em que denuncia o que qualifica de violência de Estado, raptos, perseguições e censura, mas sempre com o lema desistir, de não desistir, aliás. Trata-se também de um apelo à ação, este livro? Exatamente. De tudo, como para quem já leu ou para quem de certa forma acompanhou o nosso percurso, a nossa luta e especialmente o que nos aconteceu depois de termos sido raptados e sujeitos à aberração da tentativa de assassinato por parte do atual presidente, que para mim nunca foi presidente da República, Omar Sissoko Embalo. Pode perceber quanto foi ou nos deve ter custado relatar em primeira pessoa todo o episódio. Portanto, se a nós nos custou passar por esta situação e ter que relatar tudo de novo para partilhar esta experiência e convocar, entretanto, as forças vivas da nação, o povo guinense, a não se resignar, a se manter ativo na luta do resgate ao nosso Estado, portanto, só por si eu acho que possa ser inspiradora. Vamos entrar em detalhe neste sequestro que sofreu. Conta que foi à saída do aeroporto em Bissau, foi em 2022, depois de 2 anos fora do país. O Sana acaba de chegar de Lisboa, encontra-se com amigos e até mesmo com a sua segurança pessoal. Quando é que se apercebe que algo está a correr mal? No aeroporto, de tudo, no início, logo quando desci do avião, percebi que estava a ser observado por alguém no primeiro piso do aeroporto, estranhamente, numa altura em que praticamente todos queriam se aproximar de mim, fazer selfie, cumprimentar, encorajar, mas aqui alguém com uma certa expressão de rancor, não é? Tentei perceber, mas depois digo que enganou-me com o seu disfarce, enganou-me bem, mas também não podia ser atento a tudo, porque estava a receber muita pressão da solidariedade de muitos que queriam me cumprimentar, não é? Então foi só este momento. Do resto, foi acontecendo tudo muito rápido e de certa forma conseguiram sim, pela inexperiência também das minhas seguranças particulares, não têm essa experiência nem esta preparação ao nível do sequestro que tinham preparado para mim. Infelizmente conseguiram me sujeitar ao bárbaro tortura e pronto, foi o que aconteceu. Entretanto, não foi por falta de advertência. O Umaru Sissoko Embalo logo quando foi declarado vencedor das eleições presidenciais. Isto foi em janeiro de 2020. Eu na altura estava em Espanha, depois viajei para Lisboa, mandou alguém pessoalmente, eu relatei esta questão no livro, mandou alguém pessoalmente para me dar o recado de que era capaz de perdoar todos, menos a mim. Sim, falamos disso mais à frente. Voltando aqui ao momento em que chega a Bissau, e não vamos revelar todos os detalhes, quem tiver interesse depois lê no seu livro, mas segue-se, portanto, uma perseguição de carros. O Sana segue num carro, portanto, com os seus amigos e o seu segurança pessoal, mas são rapidamente bloqueados e ameaçados por homens armados. Diz que conseguiu mais tarde identificar os seus agressores, sequestradores, e as viaturas usadas para o seu sequestro foram vistas dias depois estacionadas no Parque da Presidência da República, e isto de acordo com o relatório da investigação feito pela sua equipa de advogados. Que outros dados é que tem de que o sequestro obteceu ordens superiores, vindas diretamente, como escreve no seu livro, de Umar Sissoko Embalo? Primeiro porque
recebi esse recado direto do próprio Sissoko, logo em março. Isto, de certa forma, foi que me impediu de voltar ao país. Fiquei cá 2 anos a tentar me resguardar. Em março aconteceu o que aconteceu. Entretanto, relatei esta situação no próprio livro. Já no próprio carro, quando eles me conseguiram raptar, já no carro deles, o Sissoko liga um dos agentes que estava no banco de frente, do lado do passageiro. Não é? Como é que sabe que é ele nesse Não, momento? eu estava a ouvir. Ouviu a voz do A Umar voz Sissoko Embalo? do próprio Umaru Sissoko Embalo a dar instruções claras de que já sabiam o que tinham que fazer comigo e não podiam de tudo falhar. Mas felizmente para mim falharam, não é? Aqui estou hoje agora a testemunhar tudo isto. Sana Kanté diz que foi, portanto, uma tentativa de assassinato, mas em 2022, quando tudo isto acontece, a Sana Kanté não vive na Guiné-Bissau, não era candidata a nenhuma eleição, de certa forma não representa um perigo iminente para o poder na Guiné-Bissau. Por que razão então foi vítima de uma tentativa de assassinato como alega? Não era candidato, mas representava perigo iminente em todas as minhas ações ao regime que se instalou no país. Então, continuo até agora com muito medo do poder da manifestação popular. Eu liderava, na altura, ainda continuo a liderar, apesar de, neste momento, em off, o MCCI, que era o maior movimento da sociedade civil. O movimento dos cidadãos conscientes e inconformados? Inconformados, que na história da Guiné-Bissau conseguiu mobilizar maior manifestação contra este regime que foi agora substituído na figura do Sissoko, que na altura estava a ser representado pelo Jomaf. O José Mário Vaz. Exatamente. Sissoko, na altura, foi o primeiro-ministro, não conseguiu nos demover. Tentou nos subornar de todas as formas, não conseguiu. Eu, se calhar, diria-lhe ao Sissoko, estou aqui no RFI, porque numa audiência que tivemos no gabinete do primeiro-ministro, ofereceu-me, entre outras somas avultadas em dinheiro que eu recusei, disse-me que seria capaz também de me mandar férias para qualquer país do mundo que eu quisesse. Mas estou aqui em Paris, sem qualquer subordinação. E obrigado por este convite, e fica aqui uma réplica para o Umaru Sissoko. Portanto, esta capacidade de mobilização, a nossa forma de abordar a crise, de opinar sobre o que têm feito para destruir o nosso país, é que lhes sempre incomodou. Por isso, fui sempre o visado, e não pouparam esforços para me atingirem. Houve na altura alguma reação política do seu sequestro? Sim, teve o envolvimento da Liga Guinense de Direitos Humanos, da Diocese, das Nações Unidas. Reação política, refiro-me ao governo da altura, da Guiné-Bissau. Não. O governo, pelo contrário, o governo esteve engajado em boicotar a emissão do meu passaporte. Depois de terem descoberto que afinal eu não tinha morrido, que precisava ser evacuado com muita urgência para Portugal, resolveram, porque no sequestro retiraram-me todas as documentações, todas mesmo. Então era necessário fazer um passaporte novo, boicotaram a emissão do meu novo passaporte. Houve muitas obstáculos administrativos Sim. Ao fornecimento do seu passaporte. Sim. Conta, aliás, como o diretor dos serviços de migrações na altura colaboraram perfeitamente. Dizia que era preciso uma autorização superior e não se percebe bem de que pessoa é que ele está a falar, e conta até um episódio em que evocou a possibilidade com o seu irmão gêmeo de utilizar o passaporte do seu irmão gêmeo para poder sair do país, dado a dificuldade que tinha em obter o passaporte para poder sair e voltar a Lisboa. Sim, foi uma das opções que nós, na altura, dada a urgência que eu tinha, avaliamos, não é? Avaliamos a utilização do passaporte do meu irmão gêmeo, avaliamos a possibilidade de fazer uma fuga através da via terrestre, que não era possível. Portanto, nenhuma dessas opções resultaria boa para o meu estado de saúde. Então acabamos por efetivamente mantermos contundente e intransigente na emissão do nosso passaporte, e graças ao envolvimento do Departamento dos Direitos Humanos das Nações Unidas é que conseguiram finalmente na altura me dar o passaporte. Este episódio que relata no livro não foi a primeira tentativa de sequestro, como conta também. As dificuldades começam realmente para si na altura em que o Umar Sissoko Embalo se declara vencedor das eleições em 2019, portanto,
meses antes da eleição dele ter sido confirmada pelo Supremo Tribunal de Justiça. Conta que o chefe de Estado, e passo a citar, tentou comprar a sua consciência por uma avultada soma em dinheiro. Qual é que era a intenção, a seu ver? Não, para colaborar com ele, para permitir, na altura a proposta era clara, colaborar com ele, permitir a visita do então presidente do Senegal, Macky Sall, não é, que queriam tudo rubricar um suposto acordo da exploração do petróleo, do nosso petróleo, ilegalmente, não é? Não aceitamos. E a soma era o valor que eu quisesse, portanto, pedir, e estava disposto naquele preciso momento para me entregar qualquer valor ou montante que eu pedisse, sem necessidade de ir ao banco. Ok. Quando ele propõe uma colaboração, de que tipo de colaboração se trata? Não, com o seu regime. Comigo não conseguiu, mas infelizmente conseguiu com vários dos outros meus colegas, que eu aqui dispenso mencionar os nomes para não dar nenhuma importância a este grupo de, infelizmente, traidores da causa que nós temos vindo até aqui a defender. Mas, entretanto, este episódio foi em 2017, na altura quando ele era primeiro-ministro. Portanto, a nossa perseguição já vinha desde 2016. Depois, com a chegada do Sissoko, com o Jomav diretamente, e com a chegada do Sissoko intensificou-se, na altura quando era primeiro-ministro. Depois, quando assumiu a presidência da República, teve cheque em branco para fazer o que quisesse, e o que tem feito até agora. Não fui o primeiro, nem não fui a primeira vítima, nem a última. E, portanto, como disse, recusou a proposta de Umar Sissoko Embalo, e a partir daí começaram as perseguições, razão pela qual decide procurar refúgio em Portugal. Sim, sim. As ameaças continuam ainda hoje? Sim. Como é que se traduzem? Continua a mandar-me recados através dos tradicionais canais. Quais são? Um dos recados que eu recebi foi, eu aqui agora revelo publicamente pela primeira vez, foi através do seu atual ministro dos Negócios Estrangeiros, quando o PSGC ganhou as eleições legislativas em 2023, e de toda forma o governo do PSGC queria colaborar comigo, de tudo. O Sissoko fez tábua rasa a essa possibilidade. E, entretanto, foi através do o Carlos Pinto Pereira, não é? Que era, na altura, meu grande amigo, alguém que eu apreciava muito, sobretudo na advocacia, mas infelizmente fica aqui a minha disseção registrada. E foi através dele que me passou esse recado. Qual é que era o recado? Que não, de tudo, ainda ia-me conseguir pegar. Ok. Não é? A intenção do Sissoko era clara, continua a ser essa a sua intenção, me matar. Eu não tenho dúvida disto. Está prevista alguma ida a Bissau nesse contexto? É complicado? É viável? É impossível? Se dependesse só de mim, já estaria aí. Eu não temo pela minha vida, a causa é que me importa mais. Tenho vindo a receber muitas advertências, muitos pedidos associado ao meu estado de saúde de momento. Ainda estou-me a recuperar deste sequestro. 3 anos depois. Exatamente, ainda estou-me a recuperar do sequestro. Portanto, é essa a única razão, senão já estaria aí. Mas que Sissoko fique tranquilo, que a causa não é Sanakanté, não é? Mesmo que morra, isto já ganhou um ritmo que não há como voltar atrás. Há um detalhe intrigante no seu livro, é que todos os nomes próprios têm maiúscula, menos o nome de Umar Sissoko Embalo e dos seus próximos aliados. Ainda bem que notou deste detalhe, foi propositado. Porque são... Não merecem? Não, de tudo. O Sanakanté... Não são humanos. Os humanos, as pessoas com dignidade, nós temos que fazer menção devidamente. Mas quando falta este caráter, quer dizer, o mínimo que eu podia fazer em respeito aos meus leitores era este truque académico de os mencionar em minúsculos. O Sanakanté estudou na Faculdade de Direito de Bissau. Sim. Foi presidente do Movimento de Cidadãos Conscientes e Inconformados, o MCCI. Na altura, José Mário Vaz era presidente, Botes Candé era e ainda é ministro do Interior. Já naquela altura havia relatos de espancamentos, as manifestações eram proibidas, eram dispersadas pela polícia a gás lacrimogéneo, granadas e bastonadas. O que é que mudou e qual é a diferença com o atual poder de Umar Sissoko Embalo? Não, nada mudou. Eu continuo a insistir que se trata do mesmo regime. O regime que sequestrou o país em 2015 é o mesmo regime que se mantém até agora.
Apenas mudou aqui a figura do Jomaf pelo Umaru Sissoko Embalo. Os modus operandi em tudo mesmo continua igual. Apenas se nota alguma diferença em termos de propagandas, de não sei o quê. Nós fomos vítimas de tentativas de sequestro em 2017. Era ainda o Jomaf, Presidente da República, o Sissoko, seu Primeiro-Ministro, na qual tivemos que refugiar junto às instalações das Nações Unidas, depois na Diocese de Bissau, e reiteradas vezes, ou era nas Nações Unidas, ou era na Diocese de Bissau, durante o tempo do Jomaf, não é? Eu relatei uma parte deste episódio neste nosso livro. As técnicas de segurança que nós utilizamos sempre para escapar dessas tentativas, recebemos essa instrução, que aqui agradeço, por parte de uma célula que as Nações Unidas tinha na Guiné, que era o União Rubis, que agora deixou de funcionar. Talvez, se o União Rubis continuasse, talvez, quem sabe, não teriam conseguido nos sequestrar, mas tiveram uma boa colaboração conosco durante aquele período. A Liga Guineense dos Direitos Humanos, a Diocese de Bissau também, conseguimos escapar várias tentativas, não é? Que infelizmente desta última vez, em 2022, não consegui. Portanto, o regime, eu mesmo, que agora também aqui estão a tentar substituir apenas um dos seus elementos. O Sissoko é o agente do regime, como o Jomaf foi. Estão agora a tentar substituir o Sissoko, que ele está a resistir a essa substituição, ou pelo Nuno Gomes Nabian, que aqui participou na assinatura do Acordo de Paris, ou pelo Brahima Camará, ou por um dos seus elementos. E cada um destes elementos, faz uso do seu truque, não é? E o que nós temos a obrigação de continuar a insistir, a fazer, a chamar a opinião pública a atenção sobre todas estas manobras. No seu livro tece ainda uma crítica social, relata que, para além das perseguições políticas e da violência contra ativistas políticos, quem sofre na realidade é a maioria da população. Escreve que, passo a citar, o sistema educativo está completamente inerte, a pobreza é extrema, morrem crianças nos hospitais por falta de médicos ou morrem em casa por falta de hospitais, morrem mulheres grávidas por falta de oxigênio ou ambulância, a média da esperança de vida é das mais baixas do mundo, 64 anos, de acordo com a ONU, dados de 2023, etc. Apesar de tudo, ainda há esperança? É o que diz o livro: quando desistir não há opção. Quando desistir em garantir um mínimo da dignidade da pessoa humana. Como? Isto não é possível. Nós precisamos continuar a lutar, ainda que invoquemos a força natural para conseguir matar a fome. As pessoas morrem de fome. Neste momento que estamos a falar, alguém já morreu por qualquer coisa, não é? Porque faltou mesmo dinheiro para comprar medicamento, ou porque na sua banca não sequer tem hospital, quanto mais estar a falarmos de médico, não é? Alguém morreu. Nós precisamos salvar o nosso país. Portanto, se do regime colonial conseguimos, não é, mantermos em pé e salvar o país, obviamente que não é este grupinho desculpa lá a expressão, de delinquentes é que vamos deixar de nos bater para resgatar o nosso país. E, no entanto, reconhece, por outro lado, que é, passo a citar mais uma vez, compreensível a falta de esperança do povo que guarda na sua memória coletiva as consequências da luta armada, da guerra civil e dos frequentes golpes de Estado. Exatamente. A guerra, a independência trouxe no povo muita esperança, uma exagerada esperança que não, de certa forma, não andou no mesmo ritmo com a realidade, não é? E isto, de certa forma, acabou por se frustrar com o golpe de Estado de 1980. Então tudo vinha de boé. O que é que nós temos? Os tugas, íamos correr com os tugas, agora em que é que ficamos? Claro que muita coisa melhorou. Claro que temos agora médicos que nós com a colonização não tínhamos. Temos muita boa coisa que nós não tínhamos na altura. Mas, entretanto, essa esperança não se concretizou. Com outros episódios de golpes de Estado, faltou aqui uma oportunidade que nós nunca tivemos. Uma oportunidade de uma liderança estável, capaz de proporcionar o mínimo necessário para o nosso povo.
que o povo não esteja a se bater tanto para conseguir alguma coisa para comer, que não tenha dificuldade de recorrer ao hospital quando precisa, ou então à escola, quer dizer, que não tenha dificuldade de ir visitar o seu familiar, porque as vias, as estradas estão boas. Não há nada disto no nosso país. Ou seja, o nosso país não está neste mundo. E tudo isto leva com que as pessoas não acreditem em ninguém. Qualificam os políticos como farinhas do mesmo saco. E é essa falta de esperança, essa falta de esperança que faz com que o povo não esteja fortemente determinado em acabar com este regime. É o que nos está a cansar também. Não o que nos está a cansar mais, mas é o que nos está a cansar também. Se o povo tivesse experimentado boa vida, desenvolvimento mínimo necessário, não, ninguém estaria em condição de o enganar, como agora fazem. Sabe o que o Sissoko disse na sua campanha? Que ia levar cheque de $1,5 bilhão de dólares, cheque de $1 bilhão em 4 aviões. E o povo acreditou, a maioria acreditou, os seus eleitores. Quer dizer, acredita que alguém tenha acreditado que um candidato é capaz de levar um cheque de $1,5 bilhão em 4 aviões. Sana Canté, voltando à sua experiência pessoal, depois do seu rapto em 2022, como é que conseguiu reconstruir o seu compromisso com o ativismo e que impacto psicológico desse sequestro na sua visão do ativismo e da cidadania? Não perdi esta força espiritual, nunca perdi esta força espiritual. Eu acho que foi o que nos conseguiu trazer até este ponto em que estamos agora. O que passou é que na altura não conseguia sequer falar, não conseguia andar, não conseguia fazer nada. Mas tinha uma força interna muito forte, queria fazer alguma coisa. Lembro-me ter recebido uma doação de um livro do meu então professor, o Emílio Cafto Costa, um dos maiores jurisconsultos e jurisconstitucionalistas que nós temos no nosso país. Foi o meu professor na Faculdade de Direito de Bissau, foi-me visitar, autografou-me um livro da sua própria autoria. Tentava ler este livro, não conseguia. Tentava pensar em outra coisa, não conseguia. O meu pensamento estava tudo no sequestro, não conseguia fazer outra coisa. O psicólogo tentava me tirar deste ambiente, não conseguia. Eu queria lutar, mas como? Ao tentar ler o livro, disse, espera aí, eu posso transformar isto numa arma de guerra. Foi aí que lhe veio a ideia de escrever um livro. Exatamente. Queria saber que olhar é que tem sobre a atual oposição política guineense. Nós, de momento, eu acho que não temos oposição. Nós, o que temos é um país cujas instituições democráticas, todas elas, foram sequestradas. Mas, portanto, quando diz que acredita não haver oposição, não é pela oposição ser fraca, é pela oposição não ter a possibilidade de ser uma real oposição? Não, eu tenho, certo é que eu tenho dificuldades técnicas de qualificar neste momento, perante a realidade do meu país, em considerar quem é oposição perante quem, tendo todas as instituições democráticas sequestradas. Então, está sequestrado é porque nós não estamos a falar de um Estado de Direito democrático. A oposição só existe num Estado de Direito democrático, não é? Quando alguém ganha a eleição e o outro perde e fica na oposição para fazer o seu trabalho de oposição. Mas não é o que nós temos. Ou seja, quem ganhou a eleição nem sequer está a fazer o seu mandato na Assembleia Nacional Popular. O engenheiro Dr. Milson Mos Pereira, enquanto presidente da Assembleia Nacional Popular, foi sequestrado à Assembleia Nacional Popular. E quem está lá nem é a primeira vice-presidente, é a segunda, Satu Camará. Ok? Quem está a governar? Está a governar um grupo de delinquentes políticos que não estão a agir em representação de nenhum partido, apenas em obediência à vontade do Umaru Sissoko Embalo, que também, como disse, não é presidente da República, porque ainda que os outros o reconheçam como presidente da República, vamos só ver uma coisa rapidinha. Primeiro, quando foi declarado vencedor das eleições presidenciais, tomou posse quando estava na pendência de um contencioso eleitoral. Foi resolvida em fevereiro. A Constituição da República, o Supremo Tribunal veio a decidir em setembro
de 2020. Ele tomou posse em 27 de fevereiro de 2020. E mantém-se nessa condição até a data de hoje. A Constituição, perante aquela realidade, ele é um golpista, não presidente da República eleito. Tucur. Ponto final. E agora vem tentar mudar esta narrativa, não é? Não, é porque como o Supremo Tribunal da Justiça decidiu o contencioso eleitoral só em setembro, então o seu mandato começa a contar só em setembro. Mas entretanto, quando o Supremo decidiu em setembro, ele fez uma declaração pública na qual declarava que para ele significava zero o acordo do Supremo Tribunal da Justiça, por isso não tomou posse de nada, manteve-se naquela posição. Sana Kanté, a minha pergunta era mais em relação à oposição, porque existem muitas vozes, incluindo opositoras ao poder atual na Guiné-Bissau, que falam da oposição como uma encenação através das redes sociais. Pegando nas eleições que foram fixadas por Umar Sissoko Embalo para novembro, eleições presidenciais e legislativas, por exemplo, o que é que considera que a oposição deveria fazer? Boicotar as eleições, participar nelas? Várias possibilidades. Se não conseguir boicotar, talvez boicote, para mim não resultaria em nada. Para mim, o que eu acho que a oposição deveria fazer é fazer uso do direito, do princípio do direito, ou seja, do princípio da igualdade das armas. Se Sissoko usa a violência, Todos têm esse direito, não é? O direito da violência é um direito institucionalizado democraticamente. Quando é usado fora das regras constitucionais, então tu está a fazer uma vendita privada. Está a fazer uso dos seus interesses anticonstitucionais. E a reposição da ordem constitucional, quando é urgente, legitima também a oposição a fazer uso desse princípio da igualdade das armas. Tudo bem, não consegue fazer. Mas a oposição, eu vi a semelhança do que se fez aqui em Paris, o acordo de Paris que se assinou. O meu partido participou. O seu partido, o PAIGC? O PAIGC participou desse acordo, não é? De tudo não é mau. Mas eu acho que faltou alguma coisa ao acordo de Paris. O quê? Por exemplo, primeiro, o acordo de Paris, perante a realidade que está-se a viver no país, não é? Não tinham que equacionar possibilidade de se candidatarem individualmente e na segunda volta quem avançar para a segunda volta para depois se juntarem e apoiar o candidato da segunda volta. Tinham que definir um único candidato. Isto dava mais força. Logo para a primeira volta. Logo para a primeira volta. Dava mais força a este acordo. Segundo, reconhecem que o Sissoko agora é um ex-presidente da República. Tudo bem? É o que diz a Constituição para aqueles que lhe aceitaram como presidente da República, diferente do meu caso. Mas se lhe aceitam, o mandato acabou porque começa a contar a partir da tomada de posse. Sendo ex-presidente, acaba o mandato, estamos perante um impedimento constitucional, um impedimento legal. E a Constituição diz claro, perante esta realidade, quem é o presidente da República interino é o presidente da Assembleia Nacional Popular. E aceitam que é o Domingos Tomás Pereira, o presidente legítimo da Assembleia Nacional Popular. Por que no Acordo de Paris não o declararam presidente da República Interina da Guiné-Bissau? Faltou também este elemento ao Acordo de Paris. Precisavam ter muita coragem, o que me leva a acreditar que, aqui eles não querem Sissoko, mas também não querem o Domingos Tomás Pereira, nem querem a verdade, não é? De certa forma, jogou-se pelo mal menor de tentar traduzir tudo ao Sissoko e afastar tudo ao Sissoko. E o nosso problema, insisto e continuo a insistir, não é o Sissoko. O Sissoko não é detentor da força do poder que existe na Guiné. Nem o Jomaf era na altura, dissemos que a luta contra Jomaf tinha que ser contra o regime. E agora o Sissoko está, alguns combatentes, como gostamos de nos chamar, não é? Estão a qualificar ou a traduzir o regime numa luta pessoal do próprio Sissoko. Não é. Se o Sissoko for substituído por um dos seus agentes do regime, ou Nuno Gomes Nabian, ou Brahima Camará, ou Fernando Dias, que foi o meu colega da Faculdade de Direito de Bissau, entramos no mesmo ano, saiu até primeiro, mas para mim está agora a fazer um grande esforço para ir ao encontro da democracia. Se continuar assim, vai continuar, vai de novo reconquistar a nossa boa amizade e o meu respeito. Mas até lá, olha,
Do resto, não passa de estratégias políticas, não propriamente agir em defesa dos interesses da reposição da ordem constitucional e da verdade. Fala no seu livro frequentemente de responsabilidade geracional. O que diria hoje à juventude da Guiné-Bissau que perdeu a confiança na política? Como diz o Lula, se perde confiança na política, se acha que os políticos atuais ou aqueles que estão a perfilar não são adequados para a sua perspectiva, então esse político és tu. Por que é que não avança? Vá lá, não é? Portanto, eu faço esta declaração do presidente Lula minha também. Nós não podemos nos distrair com desânimos, com críticas desnecessárias. Temos que estar comprometidos com a solução dos problemas. E a geração de tudo, a nossa geração, a juventude, sobretudo, não pode de tudo ser infiel à sua própria essência. A juventude nunca deve ter medo de enfrentar um problema. Nunca deve ter medo de usar todos os meios necessários para mudar o mal. Que meios? Todos os meios necessários. Pacíficos ou violentos. E a juventude tem que ter primeiro a coragem de expressar isso. Que eu quero que o país seja governado com base nos valores democráticos. E tem que ser com base nestes valores. Se não for com base nestes valores, nós vamos fazer uso de todos os meios. Porque o país é nosso e tem que ser. Disseram que ninguém tem que sair à manifestação. E aceitaram. O quê? Tudo bem? Não deveriam ter aceito, deveriam ter ido para as ruas na mesma? Nós no FCCI enfrentamos essa realidade por diversas vezes. Eu, na altura, lembro-me por várias vezes, mas aqui citando um dos episódios, o comissário da Polícia da Ordem Pública é que fez atualmente um despacho a impedir a manifestação. Na altura também, quando convocamos a manifestação, ele estava Celso, eu falei dele aqui no nosso livro. Com minúscula? Sim, porque não merece. O Celso do Carvalho faz um despacho a impedir a nossa manifestação. Eu mandei-lhe só recado, através dos outros colegas membros da nossa direção, que eu, enquanto presidente do MCCI, não estava no mesmo nível com um comissário da Polícia da Ordem Pública. O meu nível é do presidente da República. Portanto, se ele quisesse falar comigo, vou mandar alguém para falar com ele da sua categoria. Mas, entretanto, a manifestação que nós convocamos é nossa, não dele. Ele que convoque a sua manifestação e desconvoque. Mas a manifestação que nós convocarmos, ninguém vai desconvocá-la. Tanto mais que conseguimos realizar aquela manifestação. Me perseguiram de todas as formas, graças a Deus consegui escapar, mas voltamos de novo em carga e duro e conseguimos executar as manifestações. Essa juventude tem que ser fiel aos princípios da Amílcar Cabral. Nós temos que nos inspirar em Amílcar Cabral, que fez uso de todos os meios pacíficos, com toda a excelência de meios pacíficos, mas também, quando foi preciso fazer uso de meios violentos, não se hesitou. Sena Kanté, muito obrigada por ter vindo falar-nos da sua luta e do seu livro, que recordo se chama Quando Desistir Não É Uma Opção. Está à venda acessível na internet, certo? Sim, está, para quem quiser, está no Amazon. Está no Amazon, para quem quiser, em qualquer parte do mundo pode comprar o seu livro. Muito obrigada mais uma vez e uma boa continuação. Obrigado, e a Guiné-Bissau vai conseguir.